Como a logoterapia aborda a superação de traumas ou experiências marcantes do passado? Interessante. A logoterapia, ela é uma terapia centrada muito no presente e que tenta direcionar a pessoa para o futuro. Isso não faz com que ela desconsidere o passado, mas tenta entender o lugar exato do passado. O passado, para Viktor Frankl, é uma espécie de celeiro existencial, onde as coisas elas ficam guardadas, preservadas. O que foi feito não pode ser desfeito, o que está feito para todo sempre, né? O passado é esse lugar no qual eu vou eternizando muitas coisas. Então, uma das formas de abordar essas experiências negativas, esses traumas do passado, é entendendo o lugar que o passado ocupa na nossa vida. Muitas vezes, a pessoa, por ter uma visão equivocada do passado, permanece lá por muito tempo, né? Refém desse passado, presa no passado. Entender que o passado é esse destino, que eu já não mudo, mas diante do qual eu me posiciono. Eu não sou livre de ter um passado, mas eu sou livre para me posicionar a partir de agora, daqui onde estou, me posicionar diante desse passado e decidir o que eu vou fazer com ele. O que eu vou levar adiante, o que eu vou integrar, né? O quanto disso eu consigo emendar, se eu ratifico ou se eu retifico esse passado. O problema é que as pessoas acham que o passado é determinante. Ou é o destino, né? Exatamente. Esse destino, assim, que me toma de assalto. Então, se isso aconteceu, se eu passei por essa experiência, se os meus pais fizeram isso, logo eu não posso ser outra coisa que não isso, que lá no meu passado está marcado. Como se ele fosse determinante. Exatamente, né? exatamente. Das tuas ele escolhas. determina a minha existência. Exatamente. Né? E ele não determina a minha existência. Né? Eu não sou livre dele, mas Sim. eu sou livre para me posicionar diante dele. A partir dele. Então, a logoterapia, ela tem esse olhar. Ela não faz um processo de escavação de uma psicoterapia profunda como é a psicanálise. A psicanálise ela tem um certo fetiche pelo passado. Então você vai em muitos profissionais, não só da psicanálise, mas que tem esse desejo de explorar a fundo o passado, e normalmente as perguntas são todas relacionadas ao passado, né? Teu nascimento, tua gestação, teus primeiros anos de vida, não só para construir uma anamnese, mas para tentar encontrar lá desculpas, justificativas para aquilo que você foi se tornando. Na logoterapia, a gente olha para o passado para tentar integrar a biografia da pessoa e para saber diante do que ela se posiciona. Mas não é um trabalho de escavação, mas é uma psicologia das alturas, como vai dizer Viktor Frankl. Ele fala, olha, chega de psicologia das profundezas. Na psicologia moderna, chegou a hora de a gente fazer um olhar voo pra cima, e falar né? da psicologia das alturas. Imagina se Frankl ficasse preso no passado dele, 4 anos de campo de concentração. Ele não poderia ter feito nada, mais claro, nada. Perdi tudo, todos morreram, vi a morte sendo uma realidade banal diante dos meus olhos. Banalizada mesmo, né? E esse homem sai do campo de concentração falando da vida, né? Dizer sim apesar de tudo, falando que inclusive nós somos privilegiados. É uma frase que me marca muito na obra de Frankl, né? Ele fala, olha, a nossa geração é a geração mais privilegiada de toda a história, porque nós chegamos a conhecer o homem como nenhuma outra geração. O que é o homem? O homem é aquele que construiu as câmeras de gás, mas o homem é aquele que entrou nas câmeras de gás com os olhos para o alto e uma prece nos lábios. Né? Puxa vida, nós somos privilegiados, a gente entendeu o espectro de ação humana, a gente sabe o que é um comportamento desumano. Tão desumano que pode ser, mas o tão transcendente Exato. Que também pode ser. Isso é lindo. Falar, nós estamos na era dos santos e dos porcos. A gente consegue já discernir, saber quem é quem, né? E o que de fato convém e o que não convém. Então, nesse sentido, nós somos privilegiaado. Isso é lindo, né? Santos e os porcos. Os santos isso e os porcos. É lindo. Ele fala que a raça humana está dividida em dois... Porque tava aquela discussão racial, né? E ele sofreu muito, evidentemente, por conta disso, né? Ele falou, olha, a verdade é que só existem 2 tipos de gente. Os santos e os porcos, os decentes e os indecentes. Escolha o teu lado. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Cultura, cor de pele, religião. Escolha o teu lado. Você vai se comportar como um porco ou você vai viver a vida de um santo? Você vai chegar na sua máxima estatura ou você vai viver uma vida rebaixada, cheia de vitimismos, de ais, de dores, tentando culpar a outros, tentando perpetuar um mal? Escolha o teu lado. Sempre, né?
Sempre. Sempre é possível. Sempre é possível. Se você tem diagnóstico de TDAH e acha que recebeu uma sentença negativa para o seu futuro e vai sofrer a vida toda, calma. Eu tenho uma coisa para te falar. Eu também recebi esse diagnóstico na minha vida já na fase adulta, apesar de ter todos os sintomas desde criança. E hoje eu tô aqui para dizer que não é uma verdade. TDAH não é uma sentença de fracasso. E assim como eu encontrei o caminho para lidar com o meu cérebro e alcançar objetivos pessoais e profissionais como os que eu tenho e atingi hoje, você também pode. Eu gosto de falar que o cérebro TDAH é um tipo de motor de Ferrari, que se tiver um piloto à altura, pode alcançar destinos inimagináveis e maravilhosos. Basta você saber pilotar. A nossa Black Week já começou. E adivinha? O curso Mentes Inquietas Superando o TDAH está com descontão de 34%. Então corre, clica no link que está aqui embaixo para garantir a sua inscrição. Eu estou esperando você lá.